Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Estamos aqui para mais uma live falando sobre o chamado de Moisés. Nós vamos então estudar hoje Êxodo 10, terminando lá as 3 últimas pragas, e depois nós vamos estudar a saída do povo de vez do Egito, amém? Vamos tocar um louvor então, para começar. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Podes crer, tudo é possível que crê. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tudo podes crer, tudo é possível que crê. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Eita glória, aleluia! É a bênção de Deus que nós queremos, né? Amém por essa música. Graças a Deus, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live. Vamos lá, sem demoras. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento. Consagramos este momento a Ti, para Te adorar, para Te bendizer, para falar para o Teu povo a Tua vontade e o Teu querer. Consagramos este momento ao Espírito Santo de Deus, que Ele esteja conosco, falando por meio da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente, sem demoras, então, vamos lá para Êxodo capítulo 10, versículo 1. Vamos para a 8ª praga, que na última live nós falamos sobre a 7ª. E a 8ª praga é a praga dos gafanhotos. Então o Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios
entre eles, para que você possa contar aos seus netos, os filhos que eu zombei dos egípcios. Amém? Então esse é o capítulo 1, e lá no capítulo 3, versículo 3, Moisés e Arão se dirigiram ao faraó e lhe disseram assim: Assim lhe diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo, para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o território. Amanhã. Versículo 5. Eles cobrirão a face da terra, até não poder enxergar o solo, e devorarão o pouco que lhes restou da tempestade de granizo, e todas as árvores que estiverem brotando nos campos, encherão os palácios e as casas de gafanhoto. Né? Então aqui Moisés está dando um recado para o faraó: vai vir os gafanhotos, vai comer tudo que sobrou, né? E assim aconteceu, comeu os grãos, as árvores, tudo que o granizo não tinha matado, os gafanhotos comeram, né? Então lá no versículo 7, os conselheiros do faraó lhe disseram, né? Depois que Moisés e Arão deram as costas, saíram da presença do faraó, os conselheiros conversaram com o faraó. Então, capítulo 10, versículo 7, os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que nós estamos ficando arruinados? Então aqui os conselheiros já estão percebendo que a coisa está indo de mal a pior, e eles falam para faraó: deixa eles ir. Então Moisés e Arão eles foram trazidos de volta para a presença do faraó, e o faraó quis saber quem iria, né, com eles, né? Perguntou. E Moisés respondeu: temos que levar todos, os velhos, os jovens, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Está lá no 9. Capítulo 10, versículo 9, né? Então Moisés respondeu para ele: nós temos que ir todos, porque nós vamos fazer uma festa, nós temos que levar também o gado, as ovelhas, tudo, porque nós temos que ver ainda como que nós vamos sacrificar e como que nós vamos fazer essa festa, né? Então, depois que Moisés respondeu, o faraó disse para Moisés: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir, com as mulheres e crianças. E claro que vocês estão com más intenções, diz o faraó. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então, como nós vemos aí, o faraó está tentando, né? O inimigo está querendo negociar, né? A ordem de Deus foi que Moisés saísse do Egito com todos, as crianças, as mulheres, os homens e os animais, mais a prata e o ouro, tudo que Deus ainda vai ordenar que eles façam. Mas o faraó está querendo negociar. E mais uma vez, né? Moisés foram expulsos da presença do faraó e não teve nenhum acordo. Mas o Senhor disse a Moisés, lá no capítulo 10, versículo 12: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre toda a terra e devorem toda a vegetação e tudo o que foi deixado pelo granizo. Então Moisés, capítulo 13, versículo 13: Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental, durante todo aquele dia e toda aquela noite pela manhã. O vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face, de forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem plantas do campo em toda a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão, 16, versículo 16. Imediatamente disse-lhes: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem. Aí o faraó já está pedindo oração, né?
para que ele leve esta praga para longe de mim. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor para que o Senhor levasse, e Deus mandou soprar um vento ocidental e este envolveu os gafanhotos e lançou no Mar Vermelho. Então assim terminou a praga dos gafanhotos, né? Mas a nona praga é a praga das trevas, né? Que Deus envergonhou mais um deus dos egípcios, que era o deus Ra, se eu não me engano. Gente, eu não tô citando os deuses porque eu não vou entrar no mérito de citar cada um. Às vezes eu me lembro e eu cito. Mas a nona praga é a praga das trevas, né? Então lá no capítulo 10 agora, 10, 21, versículo 21, né? Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Versículo 22, Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias, ó gente, 3 dias de tremenda escuridão, houve densas trevas em todo o Egito e ninguém pôde ver ninguém, nem sair do lugar durante 3 dias. Todavia o povo de Deus é óbvio que tinha luz, né, nos locais onde eles moravam. Então o faraó ele manda chamar Moisés de novo, né, e disse: vão e prestem culto ao seu senhor, e deixem somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças, né? E Moisés disse para ele, né, faraó de novo querendo negociar, querendo decidir, querendo ser Deus na terra e dizer: não, quem vai é só esse, aquele outro. Moisés estava querendo decidir, o faraó estava querendo decidir, e Moisés contestou, né? Versículo 25, tu mesmo nos dará os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos, ele diz, que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns para prestar culto ao Senhor. Mas Deus, de novo, né? Versículo 27 do capítulo 10, Deus endurecendo o coração do faraó, e o faraó de novo se recusou a deixá-los ir, né? Então disse o faraó a Moisés: saia da minha presença e trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. E respondeu Moisés, 29, será como disseste, nunca mais verei a tua face. Então aqui Deus estava envergonhando com essas trevas o Deus do sol, né? O Deus Ra, que era um Deus que os egípcios adoravam, né? Que eles agradeciam pelo nascer do dia, por mais aquele dia, enfim. Deus estava envergonhando o Deus do sol. E depois desses 3 dias de trevas, que eles não puderam fazer nada, ficaram na escuridão completa, Deus anunciou para Moisés que ele mandaria uma praga que seria a morte dos primogênitos, né? E Deus falou para Moisés: depois dessa praga, o faraó vai ter que expulsar vocês, porque eles não vão aguentar, né? E vamos lá para o capítulo 11 agora de Êxodo, versículo 1, ó. E anúncio da 10ª praga, né? E disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta eles os deixarão sair e os expulsarão totalmente, né? Vamos ver aqui o que Moisés foi informar ao faraó, né? Assim te diz o Senhor: por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó ao herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho e também todas as primeiras crias do gado. 6. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes e jamais haverá. Então, aqui Moisés já está dizendo que os primogênitos vão morrer. E o que Deus faz? Deus fala para Moisés: Moisés, manda que o povo mate um cabrito ou um cordeiro e passe nos batentes, né, nas umbrais das portas, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite e vai matar todos os primogênitos dos egípcios, né? E para que o meu povo seja livre disso, desse espírito da morte, manda pintar as portas. E assim aconteceu, gente. Vamos lá para
É 11, né? Capítulo 12. Já tô lá no 12. 12, versículo 29. Olha o que diz. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do primeiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó e todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Que tristeza, né, João? Infelizmente, o faraó, ele continuou ainda com o coração endurecido, mas depois dessa 10ª praga, que foi a morte do primogênito, né, Deus atacou aí, então, a família, né, impedindo que tivesse continuidade da família do faraó, que tivesse continuidade no reinado dele, matando o primogênito. Teve choro e teve planto, e não teve uma família sequer dos egípcios que não tivesse um morto dentro de casa. E isso, então, o faraó chamou Moisés, chamou Arão e disse: saiam imediatamente, tá? Está lá em Êxodo 12, 31. Naquela mesma noite, Faraó chamou Arão e Moisés e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram, e leve os rebanhos como tinham dito, e abençoem a mim. Então, o Faraó aí também, né, mandando o povo ir e pedindo a bênção, né, que o Deus de vocês abençoe. O Faraó tá começando a entender que Deus estava no negócio. Então, os egípcios começaram a pressionar, versículo 33, né, do capítulo 12, os egípcios, né, o povo começou a pressionar para que o povo de Deus saísse de lá, dizendo: saiam depressa, porque senão nós todos vamos morrer, né? E 34 ali, ó, e o povo tomou a massa de pão sem fermento e carregou nos ombros nas amassadeiras, embrulhadas em suas roupas. E os israelitas obedeceram a ordem de Moisés. Então, Deus deu ordem para Moisés, que Moisés pedisse aos egípcios objeto de prata e de ouro, né? Então, lá no 35, versículo 35, capítulo 12. Pediram prata e ouro e roupas, né? E os egípcios deram, porque Deus concedeu uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios, né? Então, os israelitas foram de Ramsés até Sucote, versículo 37. Havia cerca de 600 mil homens a pé, né? Nessa saída do povo do Egito. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. E grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, né? Lá no 40, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Né, gente? Então, o povo tá juntando as coisas para sair do Egito, e os conselheiros do faraó se deram conta que eles ficaram agora sem escravos. Como é que nós deixamos esse povo ir e nós ficamos sem escravos? Porque eles não estavam acostumados a trabalhar, eles não estavam acostumados a fazer nada, né? E olha o que diz lá no capítulo 13, versículo 17. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Então aqui está dizendo aqui, ó, não tem nada a ver com o que eu falei antes. Deus, ele fez o povo dar a volta no deserto, né? Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Então Deus fez o povo dar a volta no deserto e ir parar de frente com o Mar Vermelho, né? Os israelitas saíram do Egito. Então, nessa parte aqui, saíram do Egito, levando, né, os ossos de José, né? José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento que quando saísse levasse os ossos dele, lá no versículo 19. Então, os israelitas, eles partiram de Sicote e acamparam em Etã, junto ao deserto. E olha o que vai dizer a proteção de Deus sobre o povo dele. Versículo 21 do capítulo 13
Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo, nem a coluna de fogo de noite, né? Então, o povo saiu do Egito, Deus estava indo na frente, tinha uma coluna de nuvem que acompanhava durante o dia, né? Que protegia daquele calor, iluminava, enfim, tudo. E essa coluna de nuvem ia guiando eles, né, no caminho. E de noite tinha uma coluna de fogo para iluminar. Então eles podiam caminhar de dia e de noite. E lá no capítulo 14, Deus foi ajudando eles, o seu povo. Então lá no capítulo 14, vem de novo o faraó, né? O faraó decide ir perseguir. Então disse o Senhor a Moisés, capítulo 14, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 2, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Eirote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, defronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Então Deus está dizendo, eu vou endurecer o coração do faraó e ele vai permanecer perseguindo, né? Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Mas, lá no versículo 5 vai dizer aqui, que contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores carros, cada um com um oficial no comando. Né? Olha só, gente. Os egípcios, versículo 9. Os egípcios com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar. Meu Deus, né? Então aqui em Faraó foi informado que o povo já tinha zarpado com ouro, com prata, com tudo que tinha direito, e ele juntou os 600 dos melhores carros e cavaleiros dele e foi atrás perseguindo. Então, capítulo 14, versículo 10, está falando da travessia, né? Então, o faraó foi atrás e ao se aproximar-se o faraó dos israelitas, olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Eles perguntaram para Moisés. O que foi que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Né? Esse é o 12. 13. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. Então aqui, né, gente, o povo, os egípcios na frente do Mar Vermelho, atravessando, te dando de cara com o mar, melhor dizendo, né? Os israelitas de cara com o mar e olhando para trás de cara com os egípcios. Então eles questionaram Moisés, tu trouxe nós para morrer no deserto, Moisés? Nós queríamos ter ficado e ter morrido escravo lá no Egito do que morrer dessa forma. Se nós retrocedemos, nós morremos nas mãos dos egípcios. Se nós vamos em frente, nós morremos afogados. Então, diante dessa situação, Moisés diz, veio o livramento que Deus vai dar. E disse o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim, Moisés? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a vara, estenda a mão sobre o mar e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecei o coração do faraó para que os persigam.
e eu serei glorificado com a derrota do faraó e todo o seu exército. 18. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerras e cavaleiros. Versículo 19 do capítulo 14. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente, dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás dele. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e entre os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Esse é o versículo 21. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. Versículo 22. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. 23. Os egípcios perseguiram e todos os cavalos, carros de guerras e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. 24. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu os exércitos dos egípcios e os pôs em confusão. 25. Fez as rodas dos seus carros começarem a soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los, e os egípcios gritavam: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles e contra o Egito. 26. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem, para que os egípcios sobre os seus carros de guerras e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. E quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor lançou-o ao mar. 28. As águas voltaram a encobrir os carros de guerra e seus cavaleiros e todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Amém? Amém. Então, gente, ninguém sobreviveu, Eles perseguiram, foram perseguir e acabaram morrendo. Morreu o faraó, morreu seus cavaleiros, foram as carroças, os cavaleiros, morreram todos. E o povo de Deus pôde seguir adiante, festejando, comemorando. Então Moisés aí está comemorando com o povo essa vitória, Essa vitória lá no deserto, não é mesmo? Moisés conseguiu cumprir o propósito dele, que era libertar o povo. Então o povo segue cantando, Cantando e glorificando a Deus por essa vitória. Então, gente, o que nós podemos aprender com essa lição que Moisés nos deixa é que em tudo nós precisamos agradecer. Segunda coisa, por mais que difícil seja, que tenha perseguições, que tenha momentos difíceis, nunca podemos deixar de confiar em Deus. E que Deus ele vai na frente, quando nós oramos, ele está indo na frente. Então que não fiquemos murmurando, nem tristes, nem endurecidos no nosso coração, porque as coisas não saem do jeito que nós queremos, Deus ele está indo adiante, ele está indo à frente, ele está lançando ameaça e perseguição do inimigo por terra. Então, toda vez que Deus nos coloca num beco sem saída, como esse, mar à frente, inimigos atrás, é porque Deus ele quer fazer milagre. É isso que nós cremos. Situações difíceis e sem saída, Deus entra com provisão, Deus entra com milagre, Deus entra com cura e Deus entra com libertação. E nesse capítulo de Moisés, nessa história de Moisés, Deus entrou com libertação no povo dele. E Deus ele sempre vai estar à frente de seu povo, ajudando, libertando, provendo. De tudo que nós temos que aprender aqui é que não podemos ficar murmurando, reclamando do que Deus está fazendo. O povo estava a todo momento querendo retroceder, mas não era o que Deus tinha para eles, retroceder. Amém? Vamos orar? Senhor, Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que diante das nossas dificuldades, diante de toda perseguição, de toda ameaça do inimigo, que nós possamos ter força para seguir em frente, Deus. Força, nós repreendemos todo mal, todo laço, toda ameaça, toda perseguição do inimigo que caia por terra em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder para libertar e para curar. Em nome de Jesus, eu agradeço por cada vida que aqui está.
e que haja paz, que haja luz, que haja libertação, que haja cura no meio do povo de Deus. Vai na frente, Pai, vai na frente, libertando, curando, em nome de Jesus. Que haja paz, uma noite de paz e tranquilidade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Até a próxima, gente.